Show. Gravando também. Bom, pessoal, nós vamos começar aqui nossa apresentação final sobre a plataforma sobre burnout. Meu nome é Diego e estamos aqui Nicole, Adoniran e Milena. Pode passar. Em relação ao contexto, o nosso aplicativo é o MyPace, que ele tem como objetivo gerar um impacto positivo na vida de profissionais que lidam com uma grande carga de estresse devido às demandas da sua rotina de trabalho, assim como propagar a conscientização sobre a importância do autocuidado relacionado à saúde mental do trabalhador, dando a eles a oportunidade de buscarem ajuda de especialistas se necessário e de gerarem melhor a sua rotina. Para as nossas etapas, nós seguimos as 3 etapas de desenvolvimento que estudamos durante a disciplina. A primeira, entendimento do problema, geração e seleção de alternativas, e refino e testes de soluções. Sai de tela cheia, amiga Nicole. Pera aí, que eu tô esquecendo de um negócio aqui. Pronto, que eu não vou poder voltar pra cá, desculpa, viu? Pode ir. Vai a versão sem cortes mesmo, Caparica. Se divide assistindo. Entendimento do problema. Na primeira etapa, a gente fez a análise de competidores, questionários de perfil e persona, criação da persona. Só que aí a gente apresentou no primeiro dia e aí os monitores e o professor falaram que você, no caso, vocês falaram que a persona ficaria para a segunda etapa. Então a gente fez essa troca aqui para não ficar confuso e que a gente passou a persona para a segunda etapa e trouxe as entrevistas com usuários para a primeira. Mas foi só isso mesmo que teve de embolado. Então, no entendimento do problema, a gente fez a análise de competidores, em que a gente foi atrás de plataformas que fossem focadas em burnout, só que a gente só encontrou plataformas que ajudavam as pessoas a gerir suas demandas, a administrar suas emoções através de meditação e tudo mais. Então, a gente decidiu analisar essas plataformas. Tinha uma delas que era para uso para questões profissionais, só que era a Eve, só que ela só podia ser acessada por pessoas que eram de empresas cadastradas na plataforma. E a gente conseguiu pegar as coisas boas dessas plataformas, tipo, em relação a gerir emoções, gerir demandas, e acrescentar coisas que a gente sentiu que faltava, que era um foco maior na saúde mental e na questão do burnout, ser algo mais para a vida profissional. Aí fizemos o questionário de perfil, que foi uma série de perguntas que desenvolvemos para entender melhor o contexto do trabalho dos nossos possíveis usuários, para entender a situação deles. E fizemos a entrevista com os usuários, em que a gente fez algumas perguntas que mesclavam a questão do trabalho e da saúde mental, para a gente entender melhor qual seria a dificuldade deles no trabalho em relação à saúde mental, como eles lidavam com a saúde mental em outras partes da vida e tudo mais, e sempre relacionando com o trabalho. E seguimos para geração e seleção de alternativas. A gente fez a criação da persona, que a gente usou o questionário de perfil como base, e algumas notícias que a gente apresentou no segundo acompanhamento, como no primeiro acompanhamento, na verdade, como base para a criação da persona. A gente criou 3 personas que já apresentamos. A gente fez o brainstorm para definir quais seriam as funcionalidades do aplicativo, e aqui a gente incluiu a questão de geração de administração de emoções, de contato com profissionais e tudo mais, entre outras funcionalidades. E também em relação ao design. E a gente fez o diagrama, que é o user flow, e é como o usuário navegaria pelas telas e como as telas estariam conectadas entre si. E nesse brainstorming a gente também, passando da segunda para a terceira etapa, a gente estava desenvolvendo o protótipo. Para a terceira etapa, a gente também decidiu qual seria o nome do aplicativo. A gente se reuniu rapidinho, decidiu o nome do aplicativo e qual seria a identidade visual e design, baseado também no nosso brainstorming. E aí, na terceira etapa, a gente começou a prototipagem rápida, que a gente fez um protótipo de alta fidelidade para a gente imprimir e fazer com os possíveis usuários. A gente imprimiu, fez as janelinhas e tudo mais para ele ir tocando, e a gente ter esse contato com ele.
e a gente teve resultados bem positivos. A única coisa que realmente foi complicado foi a questão de os usuários conseguirem identificar a tela de autocuidado, que é um problema que se persistiu nos outros testes também. Nós fizemos a avaliação heurística, que a gente pegou as heurísticas de Cogdio, que eram mais objetivas, para poder fazer uma série de perguntas baseadas nelas, para ver se estava tudo seguindo as heurísticas do que a gente tinha escolhido. E fizemos também o questionário de uso, que a gente também usou o protótipo de alta fidelidade que já havíamos mencionado, que imprimimos, mas também fizemos o questionário de uso depois. Pode passar. Aqui na situação do questionário de uso, pode passar. Aí com o modelo já pré-pronto, a gente já conseguiu fazer os testes, né? Para ter algumas informações das melhorias de alguma coisa que a gente possivelmente não tinha percebido. Aí, as principais questões foi a ausência da opção de voltar, na parte de login, de cadastro, a dificuldade de voltar as ações também, em algumas outras telas também, o pessoal ficava confuso se tinha a opção de voltar ou ia direto para o botão home. Aí, nessa questão, e os usuários também perceberam a facilidade, né? Indicaram a facilidade de encontrar as dicas que melhoraria a sua rotina, dicas para fugir da questão de burnout, e a facilidade de fazer o check-in, que no caso foi uma das primeiras funcionalidades que a gente via como necessário ter implementado, então ela ficou bem fácil de ser entendida, localizada, preenchida e ter o certo feedback do sistema. Aí aqui, até na questão, tanto no teste do questionário com os usuários, como também nas heurísticas, foi identificada essa questão do botão do autocuidado, que é um setor onde o usuário ia preencher questão de alguma rotina, algum hábito que ele queria adicionar. Aí só o coração ele não estava sendo fácil de identificar. Aí foi colocada a legenda nesses botões que facilitou o reconhecimento. Como não é uma coisa tipo universal esse botão, então com a legenda facilitou o uso dela. Ok. Sobre a avaliação heurística, pode passar, que a gente usou as 7 heurísticas de Cogdio que foram apresentadas no livro que estudamos durante a disciplina, que a gente decidiu elas por serem mais objetivas e que tem os seguintes pontos: a consistência interna, o usuário não deve ter de especular se as expressões e ações diferentes carregam os mesmos significados, o mesmo significado no caso, se o diálogo simples, que o diálogo com o usuário não deve incluir informações que sejam irrelevantes, desnecessárias ou raramente procuradas, o diálogo deve ser orientado ao usuário e não ao sistema. Os atalhos, a interface deve acomodar tanto usuários novos quanto experientes. Minimizar a carga de memória do usuário, que a interface não deve exigir que o usuário lembre de informações de uma parte do diálogo para outra. Prevenir erros, que a interface deve prevenir os erros dos usuários. Feedbacks, que o sistema deve informar o usuário sobre o que está acontecendo. Flexibilidade e eficiência de uso, que deve existir saídas de emergência em caso de seleção indesejada de uma ação. Pode passar. A gente enviou a heurística para alguns monitores e também outras pessoas da área de tecnologia e interfaces. A gente teve as seguintes respostas em relação ao diálogo simples. Foi uma resposta positiva, pois aí eles 75% de quem avaliou disse que o diálogo com os usuários possui informações relevantes, necessárias e que são comumente procuradas. Pode passar. Em relação ao feedback, a gente teve aí algo mais 50-50, né? Que 50% colocou nota máxima e 50% colocou ali 5 e 6. Pode passar. Pode passar. Em relação aos atalhos, que se a interface acomoda tanto usuários novos quanto experientes, tivemos 50% nota máxima, 25% nota 8 e 25% nota 5. Então foi mais ou menos, mas foi 50-50, foi bom ainda. Problemas gerais que foram expostos nessa análise heurística conversa bastante com o que foi exposto
nos testes de usabilidade, né, no questionário de uso, né, se complementaram bastante, que foi um problema com o menu superior, né, aquele menu sanduíche, que foi muito pouco intuitivo, as pessoas não entendiam que era preciso ir para lá para sair do aplicativo, ter outras configurações. A ausência de opções de voltar e desfazer atividades no meio do login ou cadastro. Certas opções não interagiam completamente com outras telas, né? Alguns botões estavam faltando esse funcionamento e foi algo que não foi percebido por a gente. E também, por exemplo, algumas pessoas não conseguiam acessar o registro do sono delas. Além disso, teve um entendimento errôneo em que as pessoas achavam que quando fazia o login ou cadastro, né, tinha aquela logo genérica de perfil, e muitos tentavam clicar para fazer a alteração na foto e personalizar de alguma forma, e que não era algo que a gente esperava que acontecesse, e não é algo que é realmente necessário para o nosso aplicativo, essa personalização. Então a gente fez determinados cortes e determinadas mudanças, e que agora a gente vai mostrar o resultado final da nossa interface, né? Além disso, a gente vai mostrar um vídeo também do fluxo do usuário, mas vamos mostrar aqui e dizer que mudanças foram feitas. As páginas iniciais não teve grande mudança, além de tirar aquela logo que tinha aqui na parte de cima do cadastro, que era de perfil, né? Que as pessoas tentavam alterar o perfil. E foi adicionado opções de voltar, né? Caso dê problema, caso a pessoa mude de ideia e queira voltar à página inicial, logo ali ela consegue fazer isso dessa vez. Na parte superior, né? O menu sanduíche, a logo dele o pictograma, né, dele foi alterado para algo mais comumente usado pelas interfaces, né? Que é muito mais intuitivo, muito mais universal. É uma mudança sutil, mas que faz diferença para o entendimento do usuário. Não teve grandes mudanças na página inicial, né, na homepage. O questionário de uso também não teve grandes alterações, mas ele tinha. O feedback dele não estava funcionando também completamente, então a gente deu uma olhada nisso e corrigimos. Resultados do descanso também não teve grandes mudanças. No geral, as mudanças foram bem mínimas, assim. A de autocuidado, assim, que quando a pessoa refaz o teste, já vai para um outro resultado semanal. E, por exemplo, tá dando feedback, outro tipo de feedback, de quando o check-in da pessoa está feito. E agora, além das mudanças sutis que fizemos, foi adicionado finalmente a página voltada para o atendimento psicológico. Que temos vamos marcar uma consulta e tem as 4 maiores, assim, partes dos tipos de terapia, né? Psicanálise, TCC, humanista e Gestalt. E também a pessoa, logo de cara, assim que ela clica em psicólogos, ela já tem acesso a quando será a próxima consulta dela, né? O psicólogo que vai fazer, o dia, a hora e qualquer abordagem dele, né? E também temos o resultado, assim, de como que fica para a pessoa quando ela clica na barra de pesquisa, né? Quando ela pesquisa psicólogos de psicanálise, né? E aí aparece todos, assim, todos de acordo com a busca. Bom, e agora as maiores dificuldades que o grupo teve foi em coordenar as entrevistas e bem como gerenciar tempo para elas. A gente no começo tinha um número maior de pessoas para entrevistar, mas acabou tendo contratempos e a gente teve um número menor de pessoas para entrevistar. Também teve a elaboração de perguntas que fossem pertinentes para análise heurística, a criação de um painel que fosse de fácil entendimento para o usuário. Como vocês puderam ver, nas outras etapas a gente teve algumas dificuldades com a interface, que o usuário não conseguia achar algumas opções ou interagir de forma errada com a interface, e a gente conseguiu corrigir isso. Elaboração do relatório, detalhando os passos, também foi um pouco complicado. A criação de uma boa identidade visual para o aplicativo, que a gente precisava que o aplicativo fosse fácil, intuitivo, e que também trouxesse uma certa tranquilidade para as pessoas que
já estão, de certa forma, lidando com algum estresse, então o aplicativo precisava trazer uma certa tranquilidade visual para o usuário. A outra dificuldade foi de gerenciar os encontros para fazer os vídeos com a equipe, que nem todo mundo estava disponível em certos horários, mas no final de tudo deu tudo certo e a gente conseguiu resolver os problemas e conseguimos finalizar a interface. Pode passar. E a conclusão é que a nossa interface foi desenvolvida como uma ferramenta que pudesse ser eficaz ao auxílio e combate do burnout, que pudesse promover um bem-estar mental e um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional. E as funcionalidades que a gente trouxe incluem o acompanhamento de sintomas, técnicas de relaxamento, de gestão de tempo. A plataforma também oferece um suporte para que os usuários possam reconhecer os sinais de esgotamento, possam saber se tem burnout e adotem medidas preventivas. E o nosso objetivo é capacitar as pessoas a gerenciarem melhor a sua saúde mental, proporcionando recursos acessíveis e personalizáveis que possam fazer a diferença no seu dia a dia, sem descartar que a pessoa possa buscar o apoio de um profissional. Nossa plataforma também oferece contatos com esses profissionais para que o usuário não ache que só ele ter a interface seja suficiente para ele resolver os problemas de burnout. Então, é isso. Obrigada. Pausou?